Então, muito bom dia, caros amigos. O sumário de hoje é o seguinte: equações lineares e equações redutíveis a essa forma. Ora bem, o que é uma equação linear? Uma equação diz-se linear quando é desta forma: dy dx mais px y igual a um qx. Ora bem, diz-se linear porque esta equação é linear tanto na variável dependente, que neste caso é y, como na sua variável, que é dy dx. É linear porque o dy dx está, digamos, com o expoente 1 e este y também está com o expoente 1. A questão é esta: como é que se resolve uma equação linear? Então, resolve-se desta maneira. Vamos pensar em derivar em ordem a x isto que eu vou aqui escrever, y é levantado ao integral de px dx. E vamos seguir a regra do produto. Então, seguindo a regra de produto, está de ser igual a y vezes a derivada desta exponencial, que é igual à própria exponencial, é levantado ao integral de px dx, vezes a derivada do expoente. Ora, a derivada do expoente, dado que tenho aqui o integral indefinido de px dx, há de ser px, mais é levantado ao integral de px dx, vezes a derivada de y. Dado que y é uma função de x, eu vou obter aqui, obviamente, dy dx. Então, isto é o mesmo que ter, colocando o e levantado a px dx em evidência, aqui e aqui, eu vou obter e levantado ao integral de px dx, abre parênteses, e agora, como facilmente se nota, eu até posso começar por este, porque a propriedade comutativa é válida na adição. E então vou obter dy dx mais y px. Ora bem, tal e qual como está aqui logo no início, onde eu disse o que era uma equação linear. Mas este dy dx mais y p dx, vá lá, é precisamente igual a qx. Então eu posso avançar e dizer que isto é o mesmo que ter é levantado ao integral de px dx vezes qx. Ora bem, chego então à conclusão que a derivada, reparem, a derivada em ordem a x, a derivada em ordem a x de e levantado ao integral de px dx vezes y é precisamente igual a e levantado ao integral de px dx vezes qx. Então, eu agora, por integração, repare-se que eu tenho aqui uma derivada, eu por integração, integrando membro a membro, é fácil de concluir que é levantado ao integral de px dx vezes y há de ser igual ao integral de e levantado ao integral de px dx vezes qx dx, porque este dx pertence a este integral grande que aqui coloquei, mais uma constante c, onde esta constante c pertence a r. Ora bem, eu neste caso vou dar o exemplo
vou resolver uma equação diferencial linear. Exemplo. Um exemplo. E o exemplo é precisamente este. Vamos supor que eu tenho x ao cubo dy dx mais, abre parênteses, 2 menos 3x ao quadrado y igual a x ao cubo. Reparem que isto que aqui está não é propriamente isto que se pretende. Não é propriamente dy dx mais um p de xy igual a um q de x. Ora bem, não é propriamente porque temos aqui este x ao cubo. Portanto, eu para ter isto mesmo, digamos, uma forma que eu posso dizer canónica, vá lá, eu terei que dividir tudo por x ao cubo. E então, ambos os membros desta equação, terei que dividir tudo por x ao cubo. Então, bem facilmente, dy dx mais 2 menos 3x ao quadrado sobre x ao cubo, e já estou aqui, vezes y, há de ser igual a 1. E, portanto, neste momento, eu tenho a equação escrita, digamos, nesta forma, que é aquela que eu pretendo. Reparem que, neste caso, isto que aqui está é que é o meu px, e isto que aqui está é o meu qx, porque pode ser uma constante. Quer dizer, será uma função que transforma sempre x no valor 1. Então, integrar isto é só fazer, portanto, seguir, portanto, estes passos que aqui escrevi. Há de ser levantado ao integral, não é, do nosso px, que neste caso é 2, menos 3x quadrado sobre x ao cubo, dx, vezes, como está aqui, é só, portanto, olhar, vezes y, igual ao integral de levantado ao integral de 2 menos 3x ao quadrado sobre x ao cubo, dx, vezes o nosso qx, que neste caso o nosso qx é 1. Então coloco aqui, só por não causar qualquer tipo de confusão, coloco aqui 1. E então será aqui dx mais uma certa constante c, onde este c pertence a r. Então agora a questão é apenas integrar isto. Para integrar isto será... Aliás, vou fazer aqui uns cálculos auxiliares, talvez seja melhor, não é? Vou aqui à parte fazer uns cálculos auxiliares. E o integral de 2 menos 3x ao quadrado sobre x ao cubo, nada mais dx, nada mais será que ter o integral de 2 sobre x ao cubo, menos 3, reparem, x ao quadrado cancela com x ao cubo para obter apenas x, dx. E então, isto é o mesmo que ter, então, integral de 2x levantado a menos 3, propriedades das potências, menos 3 a menos 3 sobre x. Tudo isto dx. Então, por integração, vou obter 2. Este integral é fácil, o integral de x levantado a menos 3, porque é igual a x levantado a menos 3. Reparem que, quando temos o integral de x levantado a n, dx, isto é precisamente igual a x levantado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante, digamos, k, onde este k pertence a r. Portanto, neste caso, não tem nada difícil, será... O nosso n aqui é menos 3 mais 1 dá precisamente menos 2, sobre menos 2, menos 3, e o integral de 1 sobre x é o ln de x. Então, simplificando, isto é o mesmo que ter, este 2 pode cancelar, estão a ver, com este 2,
e eu vou obter precisamente menos x levantado a menos 2, menos... Agora, se quisesse aqui fazer uma coisa, reparem que eu tenho aqui este menos 3 e, pelas propriedades dos logaritmos, eu poderia, não é, colocar o 3, quer dizer, há uma propriedade dos logaritmos que diz que um n qualquer, logaritmo de x, e este x, como sabem, tem que pertencer a R+, isto ao mesmo ter ln de x levantado a n. Eu até posso, na vez de colocar o menos 3, posso colocar, digamos, o mais 3 lá para dentro, não é? O menos 3 lá para dentro. Na vez de ser apenas o 3, vou colocar o 3 apenas, vou colocar o menos 3. Pelo que eu obtenho mais ln de x levantado a menos 3. É a mesma coisa. Estão a ver? É a mesma coisa. Então, o que eu agora tenho em mãos é precisamente reparem aqui bem, olhem bem para isto, é o mesmo que ter então é levantado a menos x levantado a menos 2 mais ln de x levantado a menos 3. E isto, pelas propriedades das potências, há de ser o mesmo que ter é levantado menos, eu aqui este x menos 2 posso lhe dar este formato, não é? 1 sobre x ao quadrado. E vezes, pelas propriedades das potências, é levantado ao logaritmo, não é? De x levantado a menos 3. E ainda, porque aqui tenho a exponencial e aqui tenho, digamos, a inversa da exponencial, isto é o mesmo que ter é levantado a menos 1 sobre x ao quadrado, vezes x levantado a menos 3. Pronto, tudo bem até aqui. Quer dizer, eu aqui podia lhe dar um outro formato que seria precisamente é levantado a menos 1 sobre x ao quadrado, como estão a ver, sobre x ao cubo, Então, neste momento, eu já sei quanto é que vale, não é? Quanto é que vale aqui este é levantado a este integral e é levantado a esse integral. Tudo isso é a mesma coisa que ter e, portanto, eu devia estar a ver é levantado a menos 1 sobre x quadrado, que é esta parte aqui do é levantado àquele integral, é levantada a menos 1 sobre x quadrado, sobre x ao cubo, isto vezes y, isto há de ser igual, já tenho aqui esta parte, isto há de ser igual ao integral, e isto que aqui está, já o calculamos, não é? Há de ser é levantado a menos 1 sobre x ao quadrado sobre x ao cubo. Claro que isto a multiplicar por 1, continuamos na mesma, e porque o 1, digamos que é um elemento neutro na multiplicação, então obtenho aqui dx mais c, onde este c pertence a r. Sendo assim, o que eu tenho que fazer agora é novamente integrar isto que aqui está. Então vou fazer a amarelo e novamente vou fazer uns cálculos auxiliares. Quer dizer, o integral de e levantado a menos 1 sobre x quadrado sobre x ao cubo dx será igual a quê? Vamos experimentar derivar o e levantado a menos 1 sobre x ao quadrado. E a derivada disto nada mais será que a própria exponencial, ou, aliás, do tipo exponencial, é levantado a menos 1 sobre x ao quadrado, vezes a derivada do expoente, ou seja, menos 1 sobre x ao quadrado, derivada. Então, só tenho que derivar isto. Isto é derivada. Eu podia fazer esta derivada de várias maneiras, mas vou fazer esta derivada calmamente atendendo à regra do quociente. É levantado a menos 1 sobre x ao quadrado. Este menos, reparem, a derivada é uma transformação linear, este menos pode saltar para trás do sinal da derivada, portanto vou colocar aqui menos, mas claro, tenho que colocar menos entre parênteses, vou colocar menos 1 assim entre parênteses, estão a ver, menos 1,
e agora x ao quadrado dá x à quarta, depois ficaria com x ao quadrado vezes a derivada de 1 que dá 0, menos 1 derivada de x ao quadrado que dá 2x. Quer dizer, vamos simplificar isto. Isto é o mesmo que ter é levantado a menos 1 sobre x ao quadrado, menos por menos dá mais, e vou obter aqui 2x, 2 apenas, aliás, porque este x cancela com este x à quarta e apenas obtenho 2 sobre x ao cubo. Ora bem, reparem vocês que neste momento eu tenho quase isto resolvido. E tenho quase isto resolvido porquê? Porque o que eu tenho agora em mãos, e portanto passando novamente cá para baixo, o que eu já consegui, que é levantado a menos 1 sobre x ao quadrado, não é? Sobre x ao cubo sobre x ao cubo y, isto é igual ao integral de levantado a menos 1 sobre x ao quadrado sobre x ao cubo, neste caso era vezes 1, dx mais 1c. Mas este integral aqui nós praticamente já o calculamos, quer dizer, é praticamente igual, estão a ver, praticamente igual, quer dizer, este integral, esta função que aqui está, não é? É praticamente igual à derivada de quê? À derivada de e levantada a menos 1 sobre x ao quadrado. Só lhe falta aqui o 2, então vou colocar aqui um 2. Colocar aqui um 2 e dividir por 2. Dividir por 2 para não alterar a expressão. E, portanto, a solução será e levantada a menos 1 sobre x quadrado sobre x ao cubo, y, que há de ser igual a 1 meio, não é? De e levantado a menos 1 sobre x quadrado, como estão a ver, porque a derivada de e levantado a menos 1 sobre x quadrado dava-me precisamente isto, mais c, onde este c pertence a r. Pronto, isso seria desta maneira que eu resolveria esta equação linear. Agora, há outras equações que se reduzem a estas equações lineares, que são as equações de Bernoulli. As equações de Bernoulli são bastante parecidas, quer dizer, são da forma, reparem bem como é que são as equações lineares, é dy sobre dx mais y px qx. As de Bernoulli é praticamente a mesma coisa, mas no segundo membro aparece-me um y levantado a n. Quer dizer, eu tenho qualquer coisa como seja dy sobre dx, dx, mais um px y igual, digamos, a um y levantado a n qx. E, portanto, a minha tentativa aqui vai ser transformar isto numa equação linear. Eu, para isso, vou multiplicar ambos os termos desta equação por y levantado a menos n. E vou obter y levantado a menos n dy dx. Reparem, mais px. E quando multiplico por y levantado a menos n aqui, portanto, isto aqui está levantado a 1, vou dar a mesma base. E, claro, vou somar os expoentes. Neste caso, ficarei com y levantado a 1 menos n. E, neste caso, ficaria com n menos n, que dá 0. Y levantado a 0 dá 1, que é x. Então, agora, o que eu vou fazer é uma mudança de variável. É y levantado a 1 menos n igual, digamos, a um v. E, então, eu vou derivar membro a membro. A derivada disto há de ser, isto é a derivada de uma potência, dado que o n, digamos, é um número, então isto será 1 menos n, y levantado a 1 menos n menos 1, o que dá menos n, derivada de y, o y é uma função de x, portanto, a derivada existe, não é 0, é dy dx, igual a dv dx. Isto permite-me uma coisa, olhem bem e reparem nisto que aqui está. Reparem bem nisto que aqui está. Eu daqui posso explicitar aquilo que ali está,
que é o mesmo que ter. Como é que eu explicito isto? É muito fácil, não é? É fazer y levantado a menos n dy sobre dx igual, vou multiplicar tudo por quanto? Por 1 sobre 1 menos n pelo inverso. Então, vou aqui obter 1 sobre 1 menos n dv dx. Ora bem, neste momento, isto pode ser substituído por isto e, portanto, a equação é transformada facilmente em 1 sobre 1 menos n dv dx, estou a mudar de variável, portanto, mais px, está aqui o px, e agora vejamos uma coisa, aqui é igual o y levantado a 1 menos n. O y levantado a 1 menos n é igual a v, então coloco aqui v igual a um qx, estão a ver? Qx. Agora, para ter a forma desejada, mesmo desejada, de uma equação linear, e dado que ela é dy sobre dx mais qx y, ou px, vá lá, px, eu costumo mais pôr aqui o px e o qx no segundo membro, px, vou colocar então pxy igual a um qx. Então, o que eu tenho de fazer para isolar mesmo a derivada é multiplicar tudo por 1 menos n, ou seja, vou obter então dv dx mais px que multiplica por 1 menos n, vou aqui assim fazer este traço, vezes v igual a 1 menos n qx. Ora, reparem vocês bem que 1 menos n, dado que n é um número, 1 menos n continua a ser um número, e o número multiplicado por um polinómio continua a dar um polinómio, não é? Um polinómio não, uma função qualquer em x, não é? Uma função qualquer em x. Continua. Eu, se tiver uma função qualquer em x e multiplicar por um número, eu continuo com a mesma função em x, não é? Com a mesma função em x. Então, neste caso, o que eu vou fazer apenas por uma questão de estética é, eu vou obter, digamos, dv dx mais, digamos, na vez de pôr aqui um px, vou pôr um rx, entendendo-se por rx este produto que acaba, é uma função de x na mesma, vezes v, e na vez de colocar aqui 1 menos n qx, porque continuamos a ter uma função de x, vou colocar um rx. E, portanto, neste momento, um rx não, senão seria igual a este, né? Apenas uma distração. Vou colocar, sei lá, um tx. E como bem, a equação de Bernoulli, por esta mudança que eu aqui fiz, transforma-se, não é? Transforma-se numa equação linear, que é assim que se faz. Portanto, eu no próximo vídeo resolverei uma equação de Bernoulli. Meus amigos, por agora é tudo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Isto é mais uma contribuição para o meu canal YouTube, para o grupo Conviver com Matemática e também para o grupo Cálculo 2 OT. Espero ter-vos auxiliado. Tenham então um ótimo dia.